Boa tarde a todas e todos. Infelizmente, eu não vou conseguir ficar no evento por causa de uma reunião que eu tenho exatamente às 2h30. Queria cumprimentar minha colega, doutora Patrícia Pimentel. Parabéns pelo sucesso, não só na carreira, mas na parte acadêmica também. Felicidade nossa, muito grande, tê-la de volta aqui. Patrícia já foi coordenadora aqui também, era coordenadora de fato da nossa escola. Então, fico muito feliz com a presença de todos. Tenho certeza que vocês terão uma tarde de muita discussão e uma tarde muito importante para a gente. Patrícia, obrigado novamente. Obrigado novamente. Patrícia vem comandando o Café Literário de forma brilhante e é algo que já está dentro da agenda, não só da escola, como do Ministério Público. Vou passar para você comandar e peço novamente desculpas, porque eu tenho que entrar em outra reunião. E vou tentar, se ela terminar a tempo, eu volto para ouvi-las, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigada, Leandro. Olha, eu não comando nada, tá? Pelo amor de Deus. Esse encontro, assim, acabou que eu organizo esse encontro aqui no Ministério Público, é o Café Literário. Então, a gente tem tentado, pelo menos uma vez por mês, se encontrar para, através dos livros, a gente poder debater um pouco de temas que, de alguma forma, se relacionam não só com a nossa atividade, mas com a nossa humanidade também, porque desenvolve a nossa sensibilidade, faz a gente ampliar o olhar. Então, essa é a finalidade aqui do nosso encontro, conversar principalmente sobre questões não jurídicas. E quando eu soube que Patrícia era coautora do livro, aí eu fiz o convite para ela vir. Então, agradeço, Patrícia, aceitou imediatamente. Agradeço também as outras participantes, ao doutor Eduardo, que também já é um pouco familiarizado já aqui com a casa, não é? E é isso, agradeço a vocês de estarem presentes. A gente sempre fala que é um desafio reunir as pessoas de forma presencial aqui no MP, nessa era do online que a gente vive, mas a gente insiste, mesmo não recebendo o público que o evento mereceria receber, porque é tanta gente legal aqui para a gente conversar, mas a gente segue insistindo e muito obrigada para quem está aqui e tenho certeza que vai fazer a diferença, tá bom? Vou passar a palavra, então, para você, Patrícia, e depois você pode ir vendo a ordem, né, dos artigos que podem ser comentados. A obra tem um título interessante, não é? Relacionamentos não nascem prontos. Com certeza não, a gente vai ouvir mais um pouquinho. E conviver é alguma coisa tão difícil, não é? Então, a gente está falando disso, justamente do online, dessa dificuldade. E uma vez eu li uma frase, que eu acho que é do Luiz Fernando Veríssimo, né? Viver é a arte de conviver. Acho que é mais ou menos assim, dando a entender que seria uma coisa simples, mas aí ele fala, conviver, dando a entender que é uma das coisas mais difíceis, porque a gente, para poder conviver, a gente tem que abrir um pouco do nosso narcisismo, do nosso eu, para poder deixar o outro entrar. E que bom que todos aqui, com certeza, estão abertos a ouvir e escutar tudo que vocês têm a trazer. Tá bom? Muito obrigada, Patrícia. Agradeço os coautores aqui presentes, todos eles. Agradeço o público. Agradeço Viviane, que chegou agora, coordenadora da infância, que também fez o prefácio do nosso livro. Então, esse livro, Relacionamentos Não Nascem Prontos, é um livro que tem mais artigos até da área da psicologia, né, da psicanálise. Jurídico, acho que são 2 ou 3 autores, eu mais 2 ou 3, enfim, não passa de 5, e somos os 30 autores do livro. E é um livro muito interessante, porque ele traz olhares variados sobre relacionamentos. Então, a gente aqui no livro, a minha parte, eu falo sobre relacionamentos de pessoas que se separaram e têm filhos. Mas no livro tem, por exemplo, o artigo da Milena que fala sobre o relacionamento da pessoa consigo própria.
O Eduardo fala sobre terapias de casal, de casais, né? Renata também fala sobre relacionamento entre homem e mulher, né? De casais, não especificamente homem e mulher, mas conversas difíceis, né? Em relacionamentos entre casais, né? Não especificamente entre homem e mulher. Mas a gente tem vários artigos, por exemplo, relacionamentos de avós com netos, relacionamentos abusivos. Existe médica, a Vitória está falando sobre as questões sexuais nos relacionamentos, disfunção sexual e outras questões. Relacionamento da mãe com o bebê, relacionamento até da madrasta, né? Também tem um artigo. Relacionamento da pessoa quando está grávida. Então, são vários. Entre irmãos, exato. Viviane, senta aqui com a gente para aparecer no... Relacionamento com comida. Olha, tem vários artigos interessantes. E aí eu quero mais passar e a gente fazer uma roda de conversa, que cada um fale 5 minutinhos e a gente vai passando um para o outro. Não sei quem gostaria de falar. E sem regras, né? Que cada um senta à vontade de falar. Vou até passar para a Renata. Então, que eu errei quando eu falei um pouco do artigo dela, e Renata é uma das coordenadoras do nosso livro. São 3 coordenadoras, a Renata é uma das coordenadoras. Eu estou fazendo psicologia, graduação, né? Fiz direito, fiz mestrado em direito, doutorado em direito, e aí, quando comecei a estudar sobre psicanálise, eu fiz uma pós na UERJ de psicanálise, mas fiquei interessada na graduação de psicologia. E aí estou fazendo uma graduação em psicologia na Estácio, Renata também está fazendo, a gente é colega da Estácio. E a Renata ajudou, então, a coordenar esse livro tão bonito, tão bem organizado. E eu vou passar, então, a palavra para a Renata, para ela falar um pouquinho até da organização, do artigo dela, e aí a gente volta a falar. Bom, queria agradecer o convite, Patrícia, e a vocês que estão aqui para aprender junto, né? Porque relacionamentos não nascem prontos, então a gente está aqui construindo. Vou falar um pouco do livro. Somos 39 autores. O livro foi lançado pela INM editora Nebulosa Marginal, que é uma editora que lança livros principalmente da área de psicanálise. Esse é o quarto livro dessa série. O primeiro foi Pais Não Nascem Prontos, o segundo também, Pais Não Nascem Prontos, mais voltado para o adolescente. Viviane escreveu. Tivemos As Mulheres Não Nascem Prontas, 40+, e chegamos nesse aqui, Relacionamentos Não Nascem Prontos, e estamos caminhando já para o 5º livro, que será lançado no próximo ano, em agosto. Já convido de antemão. Vamos correr aqui com os nossos artigos. O próximo vai ser Sexualidades Não Nascem Prontas. Os assuntos vão ficando quentes na medida que a gente vai pegando intimidade com a escrita. Como eu disse, somos 39 autores das mais diversas áreas: direito, nutrição, medicina, psicologia, psicanálise, mas não restrita à psicanálise. Temos também teoria cognitivo-comportamental, enfim, outras abordagens também dentro da psicologia. Então, a gente buscou essa diversidade de interesses para que a gente pudesse abranger o máximo possível e explorar o assunto com vários olhares. Cada autor escolheu o seu tema, né, dentro do tema macro, que a gente não tem problema. Escolheu o tema dentro do tema macro proposto. Viviane leu todos de antemão, porque fez o prefácio. Tivemos a honra de ter a colaboração da Viviane. O que mais que eu tenho para dizer? Bom, eu vou passar... então vou falar. Já? Não é melhor você falar um total? Boa tarde a todos e todas. Mil desculpas pelo atraso. Eu estava num evento da Ação Social em nome da pessoa com deficiência. Então, trazendo esse conhecimento para cá também. Eu sou uma mulher
branca, de cabelos cacheados, castanhos. Estou vestindo uma roupa preta e um blazer alaranjado, salmão. Sou promotora de justiça. Atualmente eu estou na coordenação do Centro de Apoio das Promotorias Cíveis e Tutela Coletiva da Pessoa com Deficiência e na CPMA, que é a Comissão Permanente Multidisciplinar de Acessibilidade do MP, né, que trata das questões de acessibilidade internas, né, como que o servidor, o membro, estagiário, residente vai poder ter uma melhor acessibilidade aqui nas instalações do MP e toda a administração. Então, fui convidada, né, pela Mônica Doneto, que é uma das coordenadoras, não está aqui hoje, uma psicanalista, para fazer o prefácio dessa obra. E escritora também não nasce pronta, né? Então, nada nasce pronto, eu nunca tinha feito um prefácio. Eu achei assim, bem desafiador, né, de você... Porque quando você vai escrever um tema, você pega aquele tema e vai desenvolver, né? Eu tinha que ver o que era e tentar pegar ali a alma daquele texto e botar um pouco de mim também, né? Porque sempre tem que ter alguma contribuição. Então, eu falei um pouco, né, sobre como que na minha promotoria, eu sou promotora de família, né? Então, esse pilar, né, de que relacionamento não nasce pronto e a gente ali, como MP, participando, né, numa audiência da feitura desse relacionamento. Muitas vezes, depois que esse relacionamento não é mais um relacionamento de casal, ele já está migrando para um relacionamento de ex-casal, mas que continua, sobretudo quando existem filhos. E a gente só vai atuar quando tem filhos. Então, foi uma experiência muito bacana de olhar para cada capítulo, ver como que realmente a gente se compõe de relação com tudo nessa vida, né? Eu lembrei do relacionamento com a comida, porque eu nunca tinha pensado nisso, como que a gente também tem um relacionamento com a comida e como que isso vai exercer uma repercussão na nossa vida inteira. O relacionamento entre irmãos, relacionamento entre os avós. Eu achei o livro, assim, lógico que eu tô nesse projeto há um tempo, né, com Mônica, o Pais Não Nascem Prontos, mas esse dos relacionamentos, sobretudo por um momento de vida, né, que a gente vai passando, tocou bem fundo na minha alma e eu achei que foi uma confluência maravilhosa. Eu fiquei muito agradecida de estar participando aqui com vocês antes, né, durante o prefácio, lendo, e aqui hoje estou muito grata de Patrícia ter convidado esse time aqui para estar aqui no MP. Obrigada, Viviane. Obrigada. Vamos fazer por ordem alfabética, ordem que os capítulos... Como é que vocês querem? Bom, estou com o microfone, então eu vou falar. Que o meu seria a última, né? Acho que sim. Seria a última, mas então vamos começar de trás para frente. Tá. Então, gente, eu não tô com relógio, então vocês me ajudem com relação ao tempo. Eduardo precisa. Bom, o meu tema é sexo, desejo e as conversas que não temos. E a escolha do meu tema, ela aconteceu por uma questão, uma pergunta que eu me fazia de que as pessoas muitas vezes decidem se separar porque não tem diálogo, mas precisam conversar para se separar. Até para se separar, precisam se entender, conversar. E aí, por que não desenvolver essa capacidade de conversar temas difíceis ainda durante o relacionamento, para tentar preservar o relacionamento e não só para terminar o relacionamento. E cheguei em conversas difíceis que vão além dessa questão da separação, mas tem muitos silêncios que permeiam as relações, e eu ouso dizer que todas as relações. E esses silêncios, eles, na medida que não vão sendo falados, muitas vezes, porque a própria pessoa que gostaria de falar, ela sente um incômodo que não consegue nomear, que não consegue identificar, não consegue dizer em voz alta aquilo que ela sente.
Então, isso, na medida que vai permanecendo na relação, ela vai se transformando num fantasma que assombra os casais. Então, o meu tema ele passeia por alguns macros, assim, né, que conversas sobre sexo, conversas sobre dinheiro, conversas sobre família, familiares, né, e conversas sobre projetos de vida, muitas vezes abarcam esses fantasmas, né? E eu falo um pouquinho sobre cada um desses temas, proponho um método, não é mandatório, mas é uma recomendação que usa a comunicação não violenta. E também o livro Os 4 Compromissos, eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro bastante fininho. Recomendo que leiam, porque é muito bom e fala de uma postura assim, nossa, né, interior, que a gente precisa ter até para a gente se relacionar com tudo na vida, não só com o parceiro. Bom, obrigado pela escuta e eu estou à disposição para perguntas. Queria agradecer o convite da Patrícia para estar aqui hoje. O meu tema, eu falo sobre a menopausa e a disfunção sexual. Por que eu escolhi esse tema? As mulheres, quando elas vão entrando na menopausa, elas vão passando por modificações. E isso afeta a sexualidade delas. Mais de 50% das mulheres vão ter alguma disfunção sexual no período da menopausa. Por quê? Você vai ter um período de hipoestrogenismo. Então, você vai vir a ter fogachos, você vai vir a ter um sono que não vai ter qualidade, você vai vir a ter uma redução do desejo, da libido. Isso vai afetar o relacionamento. E como a gente vai abordar isso? Outra questão que também está muito em voga é o uso da testosterona, que eu botei falar um pouco no capítulo, porque o que a gente tem na literatura hoje de segurança do uso da testosterona são 2 anos. 2 anos, você faz a reposição. Por 2 anos, a literatura te assegura. E é uma coisa muito em voga, principalmente nas 40+, que hoje em dia a mulher 40+, ela é outra. Ela está uma nova vida. Está no auge da vida dela. E a sexualidade entra aí. E também para puxar esse assunto para os consultórios. Estamos aqui com várias mulheres. Quantas vezes vocês falaram da sexualidade de vocês no consultório, com o ginecologista? Acredito que a grande maioria não. Nunca chegou nem a perguntar. Tirar dúvidas, perguntar, às vezes entrou um anticoncepcional, sentiu que teve um ressecamento vaginal por conta daquele anticoncepcional. Isso está incomodando. Nunca chegou e perguntou. Também trazer essas perguntas para o consultório, porque vive aquela coisa. A paciente não pergunta, o colega não pergunta e o problema vai andando. E hoje a sexualidade, conforme a OMS, faz parte da qualidade de vida. Muitas vezes, por exemplo, a gente tem no consultório mulheres que trabalham muito, muito, muito mesmo. E aí o que ocorre? Reduz a vida sexual delas. E eu geralmente faço uma pergunta. Onde é que vocês estão colocando o sexo? Na caixinha do trabalho ou na caixinha do prazer? Porque a grande maioria dos homens coloca o sexo na caixinha do prazer, é o momento que eles vão relaxar. Mulher não, a grande maioria, depois de um tempo, acaba colocando na caixinha do trabalho. Tanto que quando você está com raiva, muitos chegam a estar porque, vou fazer greve de sexo, mas ninguém nunca pensou em fazer greve de lavar a louça. Pô, lavar a louça é um saco. Senão ninguém comprava máquina de lavar. A primeira coisa que você quer botar na sua casa. E aí, esse capítulo é para trazer essas questões, tanto da questão da menopausa, quanto da sexualidade da mulher. E quem quiser fazer perguntas, pode fazer. Adoro perguntas. Eu vou repassando e depois volta para mim. Boa tarde a todos. Eu sou Milene Estevam. Eu escrevi sobre o relacionamento intrapessoal. E foi bem interessante porque o meu público-alvo hoje são as mulheres acima dos 40 e líderes. E eu fui minha primeira mentorada, né? Quem depois começar a acompanhar as minhas redes sociais, eu falo sobre isso. Eu direcionei meu público-alvo para 40+, depois que eu fui a minha primeira mentorada, depois de eu ter aplicado em mim um pouquinho sobre o que a Vitória comenta, justamente por ser uma 40+. E aí, quando eu conversei com a Mônica Doneto sobre o livro, que eu conheci
no Mulheres Não Nascem Prontas, ela falou assim, Milene, está faltando alguém para falar sobre a comunicação com ela mesma. Eu falei, achou. Porque o meu ponto de partida na mentoria é justamente convidar as mulheres a olhar para si, identificar o que elas desejam, identificar os medos, os traumas. E eu trabalho faço um trabalho de autoacolhimento, e eu estou ali para ampará-las, para daí elas aprenderem a se comunicar da boca para fora de forma não violenta, né? Que a minha base também é a comunicação não violenta. Depois que eu fui estudar psicologia positiva, sou formada como mediadora do TJ, que a gente fala muito de CNV. Então, nesse capítulo, que eu precisei tomar muito cuidado para não transformar o capítulo em um livro, porque haja assunto para falar, eu gosto de trazer o conteúdo para vocês, mas também trazer de uma forma que vocês saibam como aplicar esse conteúdo. Então, tem um pouquinho de exercício ali, tá? Vocês não vão só ler, não. Passo para você? Então, olha, eu tenho uma boa notícia. Elas não usaram os 10 minutos, então, assim... Não, então, assim... então o seu tempo está um pouquinho melhor. Não, obrigado. Né? Desculpe a brincadeira, né? Que a gente já se conhece de outros projetos e eu me empolgo, sou palestrante, então tenho que me segurar aqui. Estou melhorando, Recebi elogios dessa última vez, lá nos nossos eventos. Né? Me chamo Eduardo Ravit, sou psicólogo clínico. E a minha contribuição, eu participei desde do livro de adolescente, né, para os pais de adolescentes. Sou fascinado pelo comportamento humano, em especial pelo lado bacana do ser humano. E vamos dizer assim, trabalho muito para o controle e para a redução do lado destrutivo do ser humano. Infelizmente, a gente está vendo hoje no mundo, né, no meu entendimento, assim, como leigo, não sou sociólogo, nem filósofo, mas assim, um retrocesso. Né, Freud tinha a hipótese, né, das pulsões de vida e pulsões de morte. A gente está num momento que, se a gente sai da Segunda Guerra, vê ONU, vê globalização, vê direitos humanos, a gente está vendo uma espécie de um retrocesso que eu lamento muito. Então, o meu consultório, no meu grão de areia ali, e também nesses encontros, eu sempre procuro estimular os aspectos positivos e ajudar o ser humano e no relacionamento humano a lidar com os aspectos negativos, em especial as emoções que levam a comportamentos destrutivos. Né? Um cerne básico é o medo, são os medos, a raiva. Agora, medo e raiva é fundamental. Se não existisse medo, raiva e estresse, a gente não estava aqui. A questão é como a gente lida com isso. Então, nesse sentido, além da psicologia individual, o meu contato com a terapia de relacionamento não foi de uma forma primeiramente acadêmica. Eu vivi um casamento que estava já bem arrastado, com uma crise, e eu entrei em contato com a terapia de relacionamento, a terapia de casais, por esse viés. Desculpe, empolgado aqui, esqueci de agradecer, Patrícia, obrigado por estar aqui, um barato estar aqui com vocês. Adoro transmitir reflexão, compartilhar experiência ligado ao ser humano. Então, é sempre um prazer. Bloqueei toda a minha agenda para a gente estar junto aqui. Pois bem, a terapia de relacionamento chegou para o Eduardo Pessoa, primeiro. Aí eu falei, caramba, que coisa legal a gente poder ter uma pessoa que vai ajudar o casal vamos dizer assim, a tentar uma reconexão ou ter clareza do que eles estão vivendo por uma ajuda. Porque, em geral, o que as pesquisas mostram em psicologia é que nós somos seres gregários e a gente foi feito para viver em bando. Se a gente chega mais velho, muito solitário, todas as pesquisas dizem que a gente vai ter mais doenças psicossomáticas e psiquiátricas, psicológicas. Então, ter pessoas, ter conexões afetivas, eu queria também deixar isso claro, não apenas um casamento, mas as amizades, está muito falado, né, a questão das amizades, né, aquela pesquisa que está muito badalada nas redes sociais de Harvard, de 70, 80 anos de pesquisa, dizendo que quem se sente melhor com a vida e mais feliz, obrigado, é quem tem amigos, né? Quem consegue construir laços afetivos predominantemente estáveis. Né? Dito isso,
a terapia que eu fiz me ajudou a me dar conta que nossa vida em comum estava uma porcaria e me ajudou a gente a planejar uma separação, colocando a saúde mental do nosso filhinho, à época de 2 anos e meio, hoje tem 23, em primeiro lugar. E isso foi tão legal, porque assim, uma das maiores dores da vida são as dores do amor. É muito difícil a gente ter relacionamentos e se sentir bem dentro deles, né? A contribuição da Renata, né, nesse sentido, é sensacional, porque ela toca num dos aspectos centrais, que é a comunicação. Então, você pode ser mais introvertido, menos introvertido. É importante se comunicar. E muitas pessoas, às vezes, dentro de uma relação, fazem fantasias do que está se passando com o outro. E reagem emocionalmente às suas fantasias. Aí vem o narcisismo, vem o relacionamento consigo mesmo, mas, nesse ponto, desconectado de um outro. E aí isso atrapalha mais do que ajuda, né? Por favor. Então, o percurso do meu artigo, que eu estou entendendo é que daqui a pouco a gente vai conversar, o percurso do meu artigo é defender a ideia de que é importante a gente construir um relacionamento saudável. Mesmo, eu não falo muito isso, estou falando aqui, né, porque eu falo muito da terapia de casal, mesmo se não for um relacionamento homem-mulher ou casal, né, pode ser homem-homem, mulher-mulher, mas que tenham vínculos afetivos saudáveis e que fazem parte de uma certa rotina de convívio. Se não a maior, uma das maiores dores do ser humano é o sentimento subjetivo de desamparo. Então, isso leva a gente a estresse e todos os gatilhos de adoecimento. Então, é importante a gente sentir que tem com quem contar, é importante a gente não se sentir solitário, inclusive com viés espiritual ou religioso, que está também no fundamento disso, mas é sobretudo com outros seres humanos. Então, começo defendendo essa ideia que é importante para nosso bem-estar a gente ter alguém, porém, o nosso querido Freud, que todo mundo aqui, a grande maioria, gosta, né? Eu gosto muito, apesar de não me intitular psicanalista, né? Até começando com a Patrícia, eu tenho 5 formações, sou um sujeito inquieto, eu sempre senti uma busca assim, as melhores teorias, as melhores técnicas, e fui dando meu jeito, apesar de reconhecer que, como dizia Jung, né, domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana, é bonito. Então, assim, onde eu vejo o sentido, Lacan, complicado para chuchu, né, entender Lacan, né, que é complicado, mas tem coisa legal também, então a gente não vai desperdiçar. E tem um lado muito pragmático também. Pois bem, e aí eu falo que tem um conceito em Freud que chama ambivalência. O que é a ambivalência? A ambivalência é uma característica do vínculo afetivo, que é totalmente diferente de uma visão idealizada do amor. A ambivalência é a capacidade da gente amar e odiar o mesmo objeto, no caso, objeto, um outro investido, né, de libido, de desejo, ou de afeto. Então, e o mecanismo é muito simples. A gente ama mais se esse outro atende nossas demandas e expectativas, e a gente tem raiva se o outro nos frustra. E isso acontece não apenas quando a gente tem 20, 30, 40 ou 50 anos. O nascedouro disso, e todo mundo que é pai e mãe aqui sabe, é quando os nossos filhos têm uma crise de raiva, de birra na sua primeira infância. E podem dizer, te odeio papai, te odeio mamãe. Minha filha, quando tinha uma crise, falava, eu não sou dessa família. Então, ela estava odiando pai e mãe, naquele momento. Então, a questão não é, às vezes, a gente ficar chateado com quem a gente está. É como a gente lida com isso. É o que o outro fez ou deixou de fazer. É um marcador de saúde mental a gente conseguir tolerar a frustração sem perder o controle. Aprende na primeira infância e tem um acabamento que pode durar 70 anos, esse acabamento. Mas é importante que ele evolua. É importante que ele evolua. Então, a ambivalência é um desafio. E muitos casais que têm convívio de 5, 10, 15, 20 anos lidam mal com a ambivalência. Então, eu friso no meu artigo ambivalência. É importante. Cito 2 exemplos clínicos, não vou me alongar muito mais aqui, e cito 5 parâmetros que eu aprendi com a minha primeira terapeuta de casal, que virou minha supervisora e hoje minha amiga, há 500 anos atrás, que ela perguntou assim, como está a sexualidade? A sexualidade, em terapia de casal, você pode ter parâmetros que avaliam a qualidade do vínculo afetivo, de uma forma bem pragmática. Igual você faz um exame de sangue, pega colesterol, glicose. E quais são esses parâmetros? Também não é nada do outro mundo. E todo mundo aqui intuitivamente já parou para pensar nisso. Então, como falamos ali de comunicação, a comunicação é um deles.
Um casal pode ter achei muito legal, né? Eu passei o olho aqui, me preparei um pouquinho da Renata, falando assim, a gente pode estar em silêncio e estar profundamente conectado, mas a gente pode estar em silêncio com o outro profundamente distante, na ausência. Não é isso? Então, e aí o que acontece? A distância ela vai matando o vínculo afetivo, porque alimenta a solidão, desamparo. Não é isso? Então, assim, eu já tive casais assim que têm machucados e mágoas que, quando a moça estava grávida do primeiro filho, o marido não acompanhou uma ultrassonografia sequer. Uma. Eu fico pensando assim, se eu ficasse grávido, eu acho que eu não ia nem conseguir trabalhar. Eu ia ficar falando, caraca, eu estou grávido, que isso, cara, tem um bicho na minha barriga, sei lá. Pô, uma coisa que só as mulheres, assim, uma coisa que eu admiro muito as mulheres nesse sentido, entre aspas, até inveja, acho que deve ser uma experiência única, mas também que mexe muito, né, com cabeça, com emoção. Então, assim, os casais vão se machucando e se magoando e muitas vezes não conversando sobre isso. Então, esses machucados, eles vão distanciando, vão criando decepções. Um dos componentes do enamoramento, nos ensinava Freud, é a admiração. Então, como é que esse maridão, que não foi a uma ultra sequer, quer que essa mulher continue admirando e ainda quer namorar de noite? Entende? Aí a mulher vai da ambivalência, do amor à raiva. E como é que ela vai se entregar e querer fazê-lo feliz e ter prazer com ele? Está no chão a libido. Né? Então, a sexualidade é um parâmetro, a comunicação, a sexualidade é uma cola para a relação, com todas as suas nuances. Né? Vem um primeiro filho, é claro que a sexualidade vai oscilar, se a mulher teve 2, 3, vai oscilar. E aí, no meu entendimento, cabe ao homem compreender isso, lidar com isso e lembrar que ela existe como mulher. Mas isso tudo é muito difícil. É fácil eu falar aqui no microfone. Eu sei que é difícil, né? Ainda mais se ambos trabalham e tem estresse, questões financeiras, perdas, todos os desafios da vida. Né? Então, assim, temos sexualidade, comunicação, expressão de afeto é outro parâmetro. O que é expressão de afeto? É como a gente mostra que gosta. E a gente, no início, mostra que gosta, né? Você é especial, você me traz uma paz, você é maravilhoso, você no início. Né? Aí vai tendo as decepções, vai entrando a rotina vai massacrando uma sequência de obrigações, a vida em comum, e a expressão de afeto vai deixando por último, entendeu? E todos nós precisamos nos sentir amados. Então é importante dizer para o outro que ele é legal, que vale a pena estar do lado dele, mas isso se perde. Se pode se perder num namoro jovem e num casamento de 10, 20 anos se perde. Então, assim, as pessoas vão se afastando. E a relação, assim como um indivíduo pode adoecer, um indivíduo pode ter transtorno de ansiedade, depressão, dependência química, de todo tipo, alcoolismo, maconha, enfim. Né? A relação humana também adoece. A relação humana adoece quando ela produz mais frustração, dor e sofrimento do que prazer. E olha, pessoal, se já produziu prazer lá atrás, o que aconteceu nesse caminho? Então, se a terapia de casal ajuda a entender, a reconstruir, a gente pergunta como vocês se conheceram. É muito interessante que aí o olho volta a brilhar, aí um ri, outro ri. É muito legal. Eu realmente curto muito esse trabalho, né, é muito dinâmico ali na relação. Outro parâmetro, já partindo para a finalização da minha fala, né? Isso aí, Eduardo. Estou melhor, Viviane, estou melhor. Respeito, que é fundamental, e muitas vezes as pessoas não se respeitam. O que é o respeito? É uma profunda consideração sobre o outro. Isso é o respeito. E a gente perde. E o outro perde com a gente. Tem relações baseadas, muitas vezes, em troca de hostilidades, em competição, em humilhação, em desqualificação. O que é claro que, se isso predomina, é uma relação adoecida. Né? Agora, em última instância, quando as pessoas estão presas ali, elas ainda queriam que o outro fosse diferente daquilo. E aí volta o tema da comunicação. Sem diálogo, isso não vai evoluir. Né? A terapia de casal ela é esse espaço para esse diálogo. Confiança. Confiança não só com relação à questão da sexualidade ou do acordo da monogamia. Hoje em dia, né, aquele Zygmunt Bauman, né, falar das relações fluidas. Né? Então, está tudo diferente, né, aquela solidez. Né? Se a gente for pensar, sei lá, filosofia grega, Parmênides, né, aquela coisa do imutável. Né? As coisas são. Né? As coisas nos relacionamentos afetivos hoje estão fluidas. Estão muito mais para o outro filósofo Heráclito, que eu gosto dos dois, né, mas os dois deram em Aristóteles, mas isso é outra conversa. O Heráclito que fala do devir. Mas as relações estão muito fluidas. Mas fluido demais também não dá segurança.
Eu acho o maior desafio relação aberta. Garotada de 20 anos, 22, né, e tal, não, relação aberta. Relação aberta difícil durar 3, 6 meses. Porque o primeiro que ficou com o outro e contou, mas pode ficar com outra pessoa e não contar. Aí são os acordos. Não, mas é uma boa pergunta. Já é uma boa pergunta. Aí depende dos acordos. Estou aqui, né, na Justiça, Ministério Público e tal, bababá. O que importa são os acordos. Se existir um acordo, faça, mas eu prefiro não saber, é um acordo. A gente pode julgar, criticar, dizer não tem sinceridade. Essa é outra questão. Mas se o casal acorda, seja desde um sexo liberal, coletivo, e está bom para todo mundo, então está bom. Quando a gente fala sobre sexualidade humana, é bom lembrar que a gente está sempre falando sobre valores e preconceitos. Sempre. Sempre. O que é ser homem, o que é ser mulher, o que é certo, o que é errado, o que eu aceito, o que é tolerável, o que não é. Nós somos seres sociais. É uma construção social de valores. E é muito bom, em algum momento das nossas vidas, a gente começar a estranhar por que eu sou assim, para tentar evoluir no que a gente não gosta. Pode ser por um percurso pessoal, mas a terapia ajuda muito em todo esse processo, numa relação com o outro. Então, acho que eu falei de tudo. Faltou falar de um que fala tem a ver com expressão de afeto, chama prova de amor. O que é prova de amor? Prova de amor é quando a gente faz um sacrifício pelo outro. Quando a gente abre mão de algo egoísta, abre mão de um desejo pessoal, de uma acomodação para fazer o outro feliz. Uma prova de amor dá uma renovada. Dá uma, opa, olha como ele gosta de mim. Olha o que ele fez por mim. Então, assim, para fechar, parâmetros para avaliar a qualidade da saúde mental de um relacionamento. Expressão de afeto, prova de amor, respeito, confiança, a qualidade da sexualidade e a comunicação. Se essas coisas vão direitinho, nada disso vai só bem. Nada disso vai só bem, não vai. Só bem, eu acho uma coisa muito ruim a gente ficar preso a idealizações de relacionamento. E vamos lembrar que quanto melhor a gente lida com as nossas frustrações, mais a gente suporta ter uma vida não idealizada. E tolerar frustração é marcador de saúde mental também. Lembrando que a criança não tolera, mas a gente tem adulto de 30, 40 anos que por uma fechada de trânsito hoje tem briga e tem morte. Então, como é que esse cara lidou com frustração? Um homem traído, alcoolizado ou não, pode cometer um crime passional, que é um comportamento grave, antissocial, e que é transtorno mental também. Então, assim, e outra coisa importante, na terapia de relação é possível transformar. É uma saída e o casal se reconectar. É possível planejar uma separação, colocando a saúde mental dos filhos em primeiro lugar. E uma terceira saída que eu coloco no artigo, às vezes o casal evolui um pouco, não evolui, fica ali e tal, e a terapia meio para, com alguns ganhos, mas sem uma reconexão mais estruturada, porque também leva tempo. Se pensar, sei lá, tratamento de depressão clássico, 1 ano medicando, por exemplo, o relacionamento tem que andar estável um delta T. Não adianta ficar estável uma semana. Estabilidade emocional é critério de saúde mental também, Então assim, e aí o que acontece? A terapia que não consegue ajudar muito, em parte pode ser incompetência do terapeuta, falar, que é verdade, uma parte, mas com relação ao casal, as pessoas que vêm de famílias muito pouco estruturadas, aprenderam que amor e dor são parecidos, suportam o insuportável sem estranhar. E vão vivendo. E aí o terapeuta tem limite ali. O terapeuta fala, isso aqui... Um exemplo que tem muito a ver com a justiça e Ministério Público, a lei de Maria da Penha. Então, assim, só para citar um exemplo. Uma mulher que teve um pai violento, agressivo, mas também amoroso, ela teve esse pai. Então, era um pai que dava carinho para a filha, dava carinho para a mulher, mas perdia o controle, era violento, fisicamente ou não. A tendência dessa menina pode ser ter desejo sexual por relações violentas e ficar presa nisso inconscientemente. Então, a terapia visa ajudar a pessoa a entender os padrões adoecidos e tentar se libertar, mas às vezes a gente não consegue, porque não depende só da gente. Dito isso, temos mais, né? Temos mais? Opa, então vamos falar. Acho que eu até parei de controlar o tempo, porque eu acho que assim a gente pode ir fluindo, A presença aqui do professor Júlio. Júlio foi meu professor numa pós que eu fiz na UERJ em psicanálise. Vou passar a palavra para ele daqui a pouquinho.
No meu artigo, eu falo sobre pais separados com filhos, né? Porque eu sou da área jurídica e vejo que Patrícia Carvão também está indo por esse caminho da psicologia. Não sei se Viviane também já está se aproximando da psicologia, porque a gente, no jurídico, não vai resolver muitas situações, né? Que a gente pega na justiça, casais, quando falta esse respeito que o Eduardo falou aqui, né? Quando aquela relação ela termina de uma maneira difícil, né, com falta de respeito, com falta de... E como é que você resgata isso quando tem uma criança envolvida, né? O melhor interesse dessa criança. Como é difícil para nós, operadores do direito, trabalharmos com o princípio do melhor interesse da criança quando os pais não se respeitam, quando existe violência física ou violência psicológica. E a gente sabe que no Brasil não existe uma pena também perpétua, então pais são para sempre. Como a gente pode resgatar muitas vezes relações adoecidas, às vezes para não se chegar a determinadas situações limites. E aí, como a psicologia ela traz uma contribuição, e aí a Viviane está aqui, a gente pode até falar um pouquinho sobre uma lei que eu falei no artigo, que está em muito debate, que é a lei da alienação parental, que ela tem um dispositivo que eu acho o melhor deles é o acompanhamento psicológico daquela família. Porque um psicólogo acompanhando uma família semanalmente, não adianta jogar no processo na justiça, a cada vara de família nossas aqui, em média, pegam uns 5.000 processos, está com 5.000 casos, e aí a pessoa acha que jogou numa vara de família a situação conflituosa e que não vai ser solucionada, muitas vezes, menos de 1 ano ou 2. Então, você tem um acompanhamento psicológico pensando no bem-estar mental de uma criança e você dando autoridade para esse psicólogo, para o pedagogo, para orientar esses pais, porque os pais adoecidos, muitas vezes, eles estão enxergando só o lado deles, porque eles estão num litígio, numa confusão, que, às vezes, se perde ali, a maioria quer o melhor para o filho. Então, com uma orientação bem encaminhada por um psicólogo que faça esse acompanhamento semanal, por que não? A gente pensar em alternativas. Esse mundo online tão importante que a gente perde tanto tempo no trânsito, né? A gente, para chegar aqui, pega muito trânsito, para a gente estar aqui junto hoje, cada um de nós, né, teve que... E o tempo nosso, como o tempo é importante a gente doar. O bem mais valioso que a gente tem é o nosso tempo, né? É o tempo para a gente doar para os nossos filhos, é o tempo para doar, para estarmos aqui uns com os outros, é o tempo para a gente estar com os nossos familiares, o tempo que a gente tem que estudar e trabalhar, enfim. E assim, esses encontros online, que pode ser feito. Eu que estou estudando psicologia, eu vejo a importância, muitas vezes, de um encontro online, semanal, de casais que estão em conflitos, para conversar com o psicólogo fazer esse acompanhamento daquela família, verificar situações de violência, ou para não se chegar a situações de violência, pensando no melhor interesse da criança. Acho que são muito relevantes. Eu queria, então, não sei se a Viviane quer falar um pouquinho, eu queria passar a palavra para o nosso público aqui, para a gente trocar. E agradecer a presença do professor Júlio aqui, se quiser falar um pouquinho. Passar para as perguntas, para as trocas, porque aqui acho que é um grande momento assim, de confraternização entre a gente, de troca de experiências. Alô, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Patrícia. Tá ligado? Tá, né? A dificuldade de conseguir um tempo para chegar até aqui, apesar de eu trabalhar perto, né? E gostei muito das falas, né? Até me surpreendeu. Quero saber primeiro como que eu consigo o livro, né? Porque onde que eu adquiro o livro, né? A Patrícia me apresentou. Eu sou advogado, né? Há 40 anos. Eu formei lá pela UERJ e depois de 20 anos de análise pessoal, eu fiz mestrado em psicanálise, só por mero diletantismo, né? E aí porque eu percebi que a minha escuta, como analisando, tinha ficado bem maior perante os meus clientes, perante o outro também. E aí resolvi estudar teoria. Me empolguei e fiz formação em psicanálise. Eu sou associado ao corpo freudiano e já tendo como analista há algum tempo, e também agora terapia de casal. Por isso que foi tão bom ouvir vocês falarem sobre isso e ler o livro depois também, né? Porque é muito comum, como advogado de família que sou também, as pessoas indicarem casais que estejam, né, passando por dificuldades, né? Então, aponto
a Patrícia participou de uma das turmas da UERJ de psicanálise, baseada em casos complexos, né, com a Gita Goldenberg, e foi uma experiência bacana, e é isso, a gente fez né, até hoje eu tenho as colegas e parceiras e me acompanham, né, eu também acompanho elas quando elas fazem algum evento, porque essa troca, né, que você falou mesmo, de ouvir hoje, uma sociedade tão rápida que temos, tão fluida também, em que a escuta fica em segundo plano. Só se quer falar, mas ninguém tem espaço mais para ser escutado e para escutar. Né? Por isso que é importante essa roda de conversa ser presencial, né? Porque trata de afeto. E chegou um ponto, depois de participar de muitas palestras, congressos, eu queria tentar efetivar isso. E aí eu criei um outro instituto, né, ao lado do meu escritório, que é o IMOB, em que eu levo para a área jurídica, na cultura em geral, psicanálise, filosofia, antropologia, né, porque a arte, porque o próprio advogado, promotor, defensores, juízes, eles têm a visão muito única do processo. Está mudando bastante, mas fica preso apenas ao campo jurídico. E o campo jurídico é formado por outros campos, ainda mais quem trabalha, né, com a área de família ou societária, com o humano em geral. Então, é bom que esses aportes venham. E a proposta nossa é levar esses aportes para os outros profissionais do direito. Né? Por isso que eu estou aqui para aprender com vocês, as experiências de vocês, que eu achei fantástico, a ideia do livro, que eu vou ler, claro, e aplicar também, viu, professor? No meu tratamento com meus casais. Porque é uma situação, terapia de casal, são dois ali ao mesmo tempo, né? É outra atuação, né? Não como consultório só com a pessoa, é mais tenso ainda. E tem a minha supervisora fala, é muito simples, Júlio, você dá cascudo num, cascudo no outro. Para ninguém sair de lá achando que você está sendo parcial. Basicamente é isso, obrigado pelo convite, pela iniciativa de vocês, eu quero ouvir também os demais colegas. Né? Obrigado. Obrigada. Eu queria falar que eu comecei com essa pós-psicologia, mas eu descobri um mundo na psicologia, né? E eu não tinha essa noção. Quem é da área do direito, às vezes não tem noção que tem várias vertentes dentro da psicanálise. Tem a freudiana, a lacaniana, a winnicottiana, a kleiniana, tem ainda o Jung, que sai um pouco, né? Que saiu disso, tem o TCC. Dentro do TCC já tem a terceira onda, que é a teoria do esquema. Enfim, é um mundo, a psicologia positiva, a sistêmica, né, que trata... E é interessante a gente do direito conhecer, saber dessas... Porque eu, na área jurídica, não só na área de família, eu lidei, né, com questões de psicologia, mas quando eu fui da infância, com os abusos sexuais, com os traumas, como tratar esses traumas, como existem estudos da psicologia das emoções. E a gente vai também para várias cíveis, e a gente vê o tratamento de autista, de como as famílias estão pedindo o tratamento, quais são os melhores tratamentos para autista. Também envolve psicologia, o método Denver, método ABA e etc. Então, assim, a psicologia é um mundo, e eu acho que ela pode ajudar muito na saúde mental, porque esses litígios, sobretudo... Nesses litígios familiares, aí, como o professor Júlio já dizia, né, que Freud disse que existem três, se eu estou me recordando, né, dos conflitos humanos, o sofrimento por causa de doença que vem de doença do corpo, da natureza, que às vezes tem uma catástrofe, mas os conflitos humanos, né, interpessoal, são aqueles que trazem mais sofrimento para o ser humano. Né? E aí a gente vê nas várias famílias como as pessoas sofrem, pessoas com filhos pequenos, e esses filhos crescerem nesses ambientes tóxicos, como isso e afeta a saúde mental de todos, né? Dos pais e dos filhos. E aí o meu artigo eu foquei mais nisso, mas é porque eu estou muito encantada com como a psicologia pode ajudar o direito e como pode. E a gente tem muito limite como jurista para atuar em vara de família e nesses conflitos e como a importância da psicologia nessa área, sobretudo. Eu acho importante isso que você traz, porque quando a gente se forma numa faculdade de direito, a gente acha
tem um monte de poder, né? Então, qualquer coisa, vou entrar na justiça, é uma visão muito paternalista que a gente tem da justiça. E com o passar do tempo, hoje eu faço até aniversário de posse, acho que são 33 ou 34 anos de MP que eu faço hoje. E a gente Parabéns. vai vendo... Ah, obrigada, eu tinha esquecido, tá? Uma pessoa me lembrou. Mas, enfim... A gente vê que o que a gente pega ali no direito é a ponta do iceberg, né? Fazendo até uma analogia também com a mediação. E o juiz ele não tem possibilidade, o promotor, todos nós, por conta do volume, de saber o que está embaixo ali daquilo, da ponta do iceberg. Então, a gente dá um parecer, tem uma sentença, mas aquilo em absoluto vai dirimir aquele conflito. Ele resolve ali aquele processo que está ali na frente, mas todo um viés de histórias e de relacionamentos, aquilo ali a gente não consegue resolver. Então, eu também não vejo hoje como o direito possa prosseguir sozinho sem o auxílio de outras ciências e outros aportes, como a psicanálise e todas essas questões. E tudo muito complicado, né? Outro dia, lembrando aqui de relacionamentos, eu estava conversando com um conhecido meu e que se divorciou, um divórcio muito ruim, tá, sem ver os filhos, porque, por conta da pensão, a mãe não deixa ele visitar e tudo. E aí, a certa altura, ele falou assim, a gente tinha uma relação conturbada, mas, assim, a gente brigava, né, que nem casal. Sabe como é que é, né? Um jogava água na cara do outro, né? Aí eu fiquei assim, eu falei assim, não acho isso normal, né? Eu acho que, assim, eu nunca fiz isso, né? Então, assim, a pessoa vai adoecendo e normalizando. Como é que eu vou jogar um copo d'água na cara da outra pessoa e achar que isso é uma coisa normal, né? O respeito foi embora ali há muito tempo, né? Então, é muito complexo. O direito, psicologia, psicanálise, sociologia, economia também, que hoje faz muito parte do direito, está tudo junto, não tem como dissociar, né? Por favor, tá? É uma roda de conversa o conceito, não é, Patrícia? Então roda de conversa. Não é interessante, né? Porque essa situação, os casais brigam, né? E o quanto que se normaliza essa briga, né? Numa terapia de casal, é muito importante para nós, né, colega, a gente tem que, enquanto terapeuta, entender o que a gente chama das psicodinâmicas do conflito, ou seja, buscar responder por que brigam. Por que brigam? Né? E ajudando eles a entender, lógico, que ambos ou uma das partes transformem o seu comportamento para não repetir as brigas, porque a gente está falando de padrão. E é muito comum, assim como a gente fala de padrão de personalidade, o padrão de funcionamento mental, que seja do inconsciente, né, com viés mais psicanalítico, a gente fala do padrão de relação, e normalmente as brigas entre casais têm psicodinâmicas que se repetem. Então, faz parte do terapeuta entender a gênese disso e ajudar cada um a se dar conta. Um outro conceito é a corresponsabilidade, para eles dividirem a responsabilidade, e, às vezes, quando um muda, o outro já responde diferente, ou os dois mudam, então já evolui. Mas, quando você falou da briga normal de jogar água, eu me lembrei aqui, eu estava atendendo uma vez um casal, a moça era uma atriz da Globo, que fez sucesso, depois ficou um pouco assim, foi ser mãe, não sei o quê, e aí teve um episódio que ela tirou um cinzeiro na cabeça do marido, né? Um episódio, né? A cinzeira é pior que a água machuca menos, né? E aí, quando eu tentando... O terapeuta, né, é uma luta, né? O terapeuta, a gente tenta ajudar o outro a refletir sobre o que ele faz, e tem jeitos e jeitos de fazer isso. E aí eu vi que ela foi ficando indignada, porque eu estava querendo ajudar ela a perceber que ela poderia manifestar aquela contrariedade ou raiva de outras formas. Aí ela falou, mas o que eu posso fazer? Eu tive vontade. Se eu não jogasse dinheiro, eu ia ficar guardando, eu ia ficar com câncer. Que é muito ruim ficar reprimindo os sentimentos. Veja,
não é absurda a ideia de que a gente não pode, que faz mal ficar inibindo emoção e sentimento. A gente tem que expressar. Mas, como eu falei um pouco na minha introdução, a gente pode expressar, mas a gente tem que aprender a controlar os impulsos. Então, isso é um desafio muito grande. E veja, a gente entende, né, até no modelo psicanalítico, né, que a gente guarda núcleos do ego muito infantilizados. Então, quando contrariado, dá um ataque. Isso não é saúde mental. Eu costumo falar, pode ficar triste, pode ficar irritado, pode ficar com medo, mas não pode perder o respeito. Mas já tive que separar casal que quase brigou fisicamente. Mas porque perde o controle. E quando é que a gente aprende a controlar as emoções quando está frustrado? Até os 6, 7 anos. Até os 6, 7. Depois vai aprendendo, como eu brinquei aqui, vai aprendendo a vida inteira. Então, é um núcleo na mente das pessoas que fazem com que elas percam o controle e nesses litígios, o litígio já mostra um adoecimento. Todo litígio tem um adoecimento, todo. Porque eles não estão conseguindo construir acordos viáveis e normalmente, a forma como um casal separa já é um desenho de como eles viveram antes. E aí chama justiça, porque é como se fosse uma briga, fazer uma analogia entre irmãos, chama a lei. Porque eles não estão conseguindo criar acordos. A lei não é um grande acordão, a lei não tem acordo, aí socorro. Né? E realmente isso é muito sério. Né? Então, assim, é muito importante que a gente consiga. O texto que você lembrou, né, Patrícia, sobre mal-estar na civilização, né, do Freud. Aí ele fala de 3 fontes de sofrimento humano. Né? As 3 fontes de sofrimento humano. A introdução, eu gosto de Freud porque você pode não concordar com um monte de coisa, mas é difícil dizer, não é nada disso. Porque ele vai construindo a ideia dele de uma forma muito articulada, baseada em fenômenos e tal. Às vezes, muitos criticam, enfim. Então, ele fala isso, ele fala assim, todos nós possuímos um corpo. Esse corpo adoece, envelhece e morre. Fonte de dor e sofrimento. A ideia de morte é uma das mais desestruturantes. Ao lado do desamparo, uma das mais desestruturantes para a gente. A vida acaba. Né? A gente pode ter crenças, ter espiritualidade, mas, enfim. Todos nós estamos sujeitos às forças da natureza. Então, você planeja uma viagem para a praia. Chove 5 dias. Você não vai lidar com essa frustração. E o mais delicado e complexo, todos nós somos obrigados a conviver com seres humanos que pensam diferente da gente. E isso cria necessidade da gente se transformar, de falar de dinheiro, não é isso? Conversar sobre dinheiro, né? Conversar sobre sexualidade, falar sobre as suas fantasias, ainda é tabu, as pessoas não falam. Aí podem fazer satisfação autoerótica pensando um monte de coisa, mas pode envolver seu parceiro. Se envolver seu parceiro é legal. Então, chega, senão já viram o que acontece comigo, né? Desculpe. Vou passar a palavra. Pegando ali um ganchinho no que o Eduardo está falando, do restinho que ele deixa a gente falar, porque, né, ele tenta... Brincadeira, só uma implicância. Tem uma frase na comunicação não violenta que diz que toda violência é a manifestação trágica de uma necessidade não atendida. E muitos de nós, assim... tem muita gente que não consegue nem entender qual é a sua própria necessidade. Né? Precisa que a pessoa se conheça para conseguir dizer sobre aquilo que precisa. Então, o que a gente vê muitas vezes, assim, a gente chega para um casal, né? A gente chega num casamento, numa relação, não vou nem falar em casamento, mas numa relação com toda a bagagem que a gente traz da nossa família primária, daquilo que a gente vivenciou, e se encontra com outra pessoa que também leva toda a bagagem e todos os traumas, todas as vivências, as experiências, e isso, de alguma forma, precisa ser integrado entre os dois. Não havendo o diálogo, não há outra forma de se integrar que não seja o diálogo. Eu entendo que, se o casal chega num psicólogo primeiro para dizer que quer se separar, na verdade, ele não quer se separar, senão ele iria num psiquiatra, olha, desculpa, num advogado. Ele iria num advogado para dizer que quer se separar. Então, ali ainda tem alguma
possibilidade de pelo menos uma conciliação. Não que seja papel do psicólogo tentar conciliar ali, porque eles que vão precisar conversar entre si e verificarem o que ainda resta daquela relação e o que eles ainda pretendem para o futuro. Mas a gente, não falando, torna tudo mais difícil para qualquer relacionamento, não só o relacionamento afetivo, de acontecer, né? A gente sofre pela palavra. Quando a gente se inscreve na palavra, né? Que a gente se inscreve também na cultura. E é a cultura que nos faz viver da forma que a gente vive e entrar em conflito com aquilo que a gente gostaria de viver. A gente vai mudar de país, vai se defrontar com outra cultura, que vai ter outros impeditivos também, que vão se confrontar com aquilo que a gente é. As mudanças também. Hoje em dia, por exemplo, é preciso que o casal... Porque o casal, ele periodicamente, eu acho que precisa conversar sobre os contratos que foram feitos lá no início do casamento. Porque a cultura muda, porque as pessoas mudam. Então, hoje, por exemplo, uma conversa sobre o que é traição para cada um é extremamente necessária. Tá, o coraçãozinho lá no Instagram de uma antiga paixão é traição, não é? Conversar no direct, enfim. Tem uma série de questões que eu estou casada há 23 anos. Isso aí eu não precisei conversar lá atrás. Agora, a gente já precisa, de uma certa forma, com muito tato e com a abertura que a gente veio construindo ao longo da vida, conseguir conversar sobre essas coisas. A mesma forma sobre dinheiro. Como é que a gente lida com dinheiro? É meu e seu? É nosso? É uma caixinha só? Como é que a gente vai investir isso? O que é importante para a gente? Quais são os planos que a gente vai fazer? Sobre sexo, como a Vitória falou, né? O nosso corpo se modifica. As mulheres entram na menopausa, não perdem o interesse pelo sexo, mas perdem a libido, né? Aquela paixão inicial. E a paixão inicial não, aquela libido mesmo inicial. E a mulher, ela sempre funciona de um jeito diferente do homem. A mulher, o homem, basta ver a mulher ali pronta, que ele já rapidamente se liga ali na questão. E a mulher precisa daquele envolvimento, né? De manhã, dar um beijinho, falar, olha, me espera de noite. Né? Não é chegar e falar, eu quero. Para a mulher é diferente. E essa linguagem também precisa ser adaptada entre o homem e a mulher. Bom, até não quero me restringir, mas já estou me restringindo a homem e mulher. Mas essa linguagem desses dois estranhos precisam ser adequadas. Né? O Freud tem um texto também, que é o estranho infamiliar, que fala mesmo de quanto mais esse estranho vai se tornando familiar, esse estranhamento ele vai acontecendo, é natural que aconteça, e a gente precisa lidar com esse outro para que a gente consiga viver com as diferenças, né? Se livrar do nosso narcisismo, como o Eduardo falou. Eu acho que a Vitória quer falar aqui, porque eu falei da libido. Não, mas achei legal uma coisa que tu falou, mas na literatura mesmo fala. O desejo sexual do homem é mais espontâneo. O da mulher, quando já tem muito tempo de relação, é um desejo responsivo. Já chegou muita paciente dizendo, eu tenho queda de libido. Aí eu chego e pergunto, se o parceiro chega, dá beijinho e tudo, você fica com vontade? Ela disse, eu fico. Então está tudo ok. É diferente. A mulher, ela não tem tanto aquele desejo espontâneo. Olhei e fiquei afim. Não, ela tem que ser conquistada, principalmente quando tem aqueles relacionamentos mais antigos, como você falou. Outra parte que você falou muito legal, que a gente puxa para a questão da sexualidade, é o diálogo. Porque o diálogo ele é extremamente importante. Se você tem intimidade
para ter uma relação com a pessoa, você tem intimidade para dizer o que você gosta, o que você não gosta, se você está afim, se você não está afim. Isso é muito importante. Porque muitas mulheres, às vezes, têm relação, às vezes, isso pega em consultório, para satisfazer a parceria, mas ela não está afim. E aí, o que acontece por conta disso? Depois ela começa a vir a ter vaginismo, o exame especular para ela fica doloroso. E aí, às vezes, você tem que pegar e retirar a relação com penetração. Por quê? Porque aquilo já está causando sofrimento. Quando a gente fala de sexualidade, a gente geralmente classifica que tem ou não alguma coisa quando já tem 6 meses daquela patologia. Porque, às vezes, você passa por um período depressivo, é normal você não querer ter relação. Pô, você está triste. Você vai ter o seu tempo para se adaptar. Agora, quando já tem mais tempo, aí tem que ver. Hoje em dia já tem ambulatório de sexualidade. No INCA, a gente tem agora para as pacientes, que é uma coisa muito legal. Por quê? Porque muitas pacientes que fazem radioterapia, elas têm que manter a relação com penetração. Porque, senão, a vagina vai fechar. E aí, como é que você vai colher o preventivo? Como é que você vai avaliar ali o canal vaginal? E, às vezes, você tem que fazer exercícios, mandar para a fisioterapia pélvica, para aquela paciente que não quer ter a relação com penetração, não se sente com vontade, ela utilizar um probe. E também trazer de volta a sexualidade daquela mulher. Uma mulher que passa por um câncer de mama, isso afeta a sexualidade dela. A mama tem muito a ver com a sexualidade. Então, hoje em dia, isso está trazendo. A ideia do livro, tanto que a gente vai lançar esse outro, é trazer esses temas, é trazer essas questões. Porque afeta. Quando a gente está na menopausa, isso também afeta o relacionamento. A mulher é outra mulher. Ela está naquele momento, vai surgir algumas inseguranças. Se eu sinto insegurança do meu corpo, eu não vou ter tanta vontade de ter. Então, eu vou me repaginar. E você vai ter, algumas vão chegar, eu estou com secura. É normal. Você está com hipoestrogenismo. E aí passa o promestrieno. Não pode dizer nome demais. Mas aí passa uma medicação que resolve. Tá? Mas, então, assim, é trazer esses questionamentos. É ver a medicação. Às vezes você está fazendo uma terapia que você não está gostando. Trocar. Chegar e trazer. O ginecologista é o lugar onde você tem que falar. Ali é para você falar os problemas que você tem. E muitas vezes a gente pede ajuda para a psicologia. Teve muitas pacientes que na sexualidade, eu pedi ajuda para psicólogo. Eu peço. E a gente joga junto para poder dar certo. Quando a gente começa a tratar a sexualidade, uma das perguntas que a gente faz no começo é a religião. Como foi criada, como ela vê a sexualidade, como está o relacionamento dela com o parceiro. Eu não vou ter uma boa sexualidade num relacionamento que está um caos. Não tem. Ali, a cama está refletindo o que está fora. Se o negócio fora está ruim, não vai prestar. Fala aí, com certeza. Não, é muito bom que a medicina esteja voltando os olhares para essa parte, né, para essa questão da sexualidade, porque eu acho que é uma coisa que antigamente isso não acontecia, as mulheres não tinham liberdade de falar no consultório sobre isso, e quando falavam não tinha muita familiaridade de como era essa questão de uma forma geral. A menopausa hoje está sendo muito mais desvendada e acessível para todo mundo, né? Para saber sobre isso, para não estranhar, para saber que começa muito antes de quando os fogachos aparecem, né? Muito antes. Que tem vários sintomas, a perda da memória, enfim, tem vários sintomas que abrangem essa pré-menopausa, né? Perimenopausa. Você vai, porque você tem receptores de estrogênio no cérebro. Então, quando você tem redução, realmente você pode ter. Mas aí a gente vai fazer aqueles exercícios. Dieta, exercícios de memória também ajudam. A questão da TH pode ajudar. TH, TH? Terapia de reposição hormonal, desculpa. Mas, assim, a própria terapia é um assunto bem controverso, porque a gente tem um grupo mais conservador e um grupo mais contemporâneo, que eu gosto de dizer. E aí eu acho que o paciente ele tem que ver onde ele se sente melhor. Oi, boa tarde. Só para fazer um aviso, que eu vou fazer um sorteio do livro para quem está aqui, tá? Ah, legal.
Bom, eu queria agradecer a presença de cada uma de vocês aqui. Queria agradecer mais uma vez a doutora Patrícia, que está criando esse espaço aqui no MP. Eu acho assim, de extrema importância. Eu falo assim, que o MP se tornou um lugar muito melhor para mim assim, hoje em dia, por conta desses eventos, porque a gente tem, às vezes, essa falsa ideia, né, de focar só nos assuntos da área fim, né, porque somos Ministério Público. Mas, embora a gente fica 8 horas aqui dentro, 9 horas aqui dentro, tratando, né, de um papel da nossa vida, que é o papel profissional, mas somos muito mais do que isso, né? Então, assim, acho de extrema importância. E, assim, não sei se tem tempo hábil, também queria dar a palavra para outras pessoas, mas se pudesse cada uma, de repente, selecionar um trechinho do livro, fiquei muito curiosa e quero comprar. Eu não sei se tem abertura para perguntas, né? Mas, primeiramente, contribuir aqui com a palavra da colega Bianca, porque realmente é um espaço que a gente está abrindo aqui. Acredito que depois da pandemia, né, não tem como passar ileso desse momento, né? A psicologia percorre a nossa vida inteira porque simplesmente somos humanos, ponto. Não é que nem comida, né? A minha primeira formação é nutrição e, embora esteja aqui como servidora do Ministério Público, é uma coisa que internalizou dentro de mim quando eu fiz a minha graduação, porque eu como todos os dias. Assim, não tem como você evitar de não comer, né? E é a mesma coisa. Então, acho que esse olhar um pouco mais humano veio muito a calhar com o evento pandemia, mas o que eu acho que a gente não abordou aqui e que me parece que os assuntos podem ser costurados sobre essa perspectiva é a perspectiva da gente reconhecer que é no outro que muitas vezes está o nosso espelho. É no outro que muitas vezes está a nossa cura. E que esses relacionamentos que todos temos, né, eles impactam a nossa vida e a vida de pessoas ao nosso redor. E aí eu volto ao trabalho, né? Se somos pessoas que estamos adoentando em casa por relacionamentos, se somos pessoas que somos sensíveis, estamos vendo a sociedade agressiva que a gente está vivendo, não tem jeito. A gente vai se relacionar, isso vai voltar sobre outras formas. Às vezes na família, às vezes no trabalho, às vezes no trânsito, às vezes em qualquer interação, porque, volto a falar no início, nós somos humanos. E parece que nesse mundo cada vez mais líquido que o senhor abordou, a dinâmica da substituição do que não fomos capazes de fazer como humanos está vindo a reboque agora. Deixa eu tentar decodificar um pouco isso. Esse fascínio que as pessoas estão tendo agora pelas IAs, né, pelas inteligências artificiais, achando que elas vão resolver tudo. E isso faz com que a gente cada vez mais se distancie mais do humano que somos. E aí, voltando assim, basicamente a Platão, que isso tem 4 séculos antes de Cristo nascer, a gente volta aos mesmos pontos da humanidade que a gente não resolveu. Então, assim, eu acho que isso é assunto não só atemporal, mas é um assunto tão vigente, está tão na cara que a gente tem que se cuidar para ter uma sociedade melhor, para a gente ter menos problemas para o judiciário, para a gente ter menos problemas para os conflitos do Ministério Público, para a gente conseguir interagir minimamente conosco, para falar do respeito, da confiança que não se tem em casa, não se tem no trabalho, não se tem no público, não se tem no privado. Então, de que maneira vocês abordam esse tema relacionamento como um processo de cura? Porque a gente está só citando, mas a gente não reflete que isso é o nosso espelho. A sociedade que vivemos hoje, seja brasileira ou no mundo, ela não se constituiu por alienígenas. Ela se constituiu por nós. Então, assim, eu acho extremamente relevante trazer esse tema hoje, em vários ambientes, mas eu gostaria de ouvir de vocês, que participaram da formação do livro, onde fica esse processo, não só com vocês, se puderem abrir, maravilha, mas, senão, o quanto foi interessante trazer esse tema para a cura de cada um. Eu vou começar respondendo, já que a gente fala do intrapessoal.
Foi bem interessante a sua fala quando você falou sobre o espelhamento, porque é muito comum, sim, a gente identificar no outro, olhar para o outro e reclamar do outro, só que, na verdade, quando você reclama, quando você identifica ou quando você busca, você está olhando isso, você não viu isso em você, e você fica apontando isso para o outro. E quando eu trago a importância da comunicação intrapessoal, é para autoconhecimento. Foi como a Renata falou, que a gente traz isso na comunicação não violenta, né? Que Marshall Rosenberg trouxe isso para a gente. A importância da gente saber identificar os nossos desejos, as nossas necessidades, saber lidar com a raiva. Eu sempre, quando alguém fala sobre... você falou, só que eu estou tão acostumada com a palavra lidar, controlar a raiva. Quando eu escuto alguém falando controlar a raiva, na minha cabeça eu decodifico para lidar, porque a gente não controla nada. Então, a raiva sempre vai existir. Na maioria das vezes, você não vai deixar de sentir raiva daquilo que te incomoda. O que vai mudar é a sua forma de lidar com isso. Então, a comunicação intrapessoal, ela traz para mim, como eu trouxe para vocês aqui no início, né, foi meu ponto de partida quando eu tive a perimenopausa precoce. Né, e eu fui descobrir isso quando eu já estava com falência ovariana, e eu fui usar todos os recursos que eu já tinha, toda a minha mochila cheia de conhecimentos, de toda uma vida buscando autoconhecimento, independente da minha formação, que era, na época, na área de exatas. E foi no MBA em Gestão Empresarial que meu olhar abriu. E aí, depois, eu comecei a entrar nesse mundo da comunicação não violenta, que eu entrei depois. Meu primeiro contato com a CNV, quando eu escutei, eu pensei rapidamente, isso não é para mim, porque eu não sou violenta. Como a grande maioria de nós, né, que a pessoa faz uma abordagem que não cria a liga. E aí eu estava com a minha psicóloga, no momento para eu me conhecer, que eu lembro que eu falei para ela assim, eu não tenho nada, não tenho nenhuma questão para trazer, eu estou ótima, eu estava muito bem comigo mesma, estava muito bem profissionalmente, e eu estava pronta para, naquele momento, olhar para os meus medos, olhar para as minhas sombras, identificar o que provavelmente eu poderia estar espelhando no outro, né? E aí foi quando, nesse processo, eu conheci o meu marido, e ela falou, vou te apresentar a comunicação não violenta. E ela fez uma abordagem que deu liga. Ela trouxe umas falas que estão dentro da nossa vida, né? Falas de rótulo, falas de julgamento, que quando a gente traz os exemplos, a gente consegue perceber o quanto a gente acaba espelhando no outro o que a gente está buscando para a gente. Você não identifica isso em você, ou você não gosta disso em você, mas é mais fácil apontar o erro no outro. Então, a comunicação intrapessoal, para mim, foi um ponto de partida, porque eu usei todos os recursos que eu tinha, dentro da minha mochila e dentro da minha rede de apoio, para eu cuidar de mim naquele momento. E aí foi como eu falei para vocês aqui no início, né? No momento que eu tive o diagnóstico e eu precisei cuidar de mim, eu falei, eu preciso cuidar dessas mulheres, mas não das tentantes. Das mulheres 40+, que estão precisando de ajuda para aprender a lidar com as emoções, com essa alteração do corpo. E eu já tinha vontade de cuidar dos líderes. E eu falei assim, como é que eu cuido dessas mulheres líderes? Como é que elas lideram com essa emoção oscilando, que é uma TPM constante, que ela não consegue se reconhecer, ela não consegue dormir, ela não consegue que o marido toque, porque ela não consegue se reconhecer. Considerando que a mulher teve a primeira menstruação com 10, quando ela chega nos 45, 50, o corpo começa a mudar. Quem é essa mulher agora? Então, assim, eu conheço algumas mulheres nessa fase que ainda têm libido, mas a grande maioria não tem.
E o texto da Vitória, para mim, foi sensacional, porque ela não tem 40 a mais ainda. Ela pesquisou, gente. É fácil para a gente, no 40 a mais, falar sobre. A gente vive, a gente pesquisa, a gente escuta, acaba olhando mais. Então, assim, quando você trouxe sobre o espelhamento, é muito importante, por isso que eu quis falar primeiro, né? A gente aprender a se conhecer, e isso não é narcisismo, né? Porque não é, o olhar não é para ser narcisista, o olhar é para ter autocuidado, autoconhecimento, porque a partir do momento que eu entendo, nossa, aquela escuta foi tão boa para mim, ela foi tão curativa para mim, então eu vou começar a prestar atenção na fala do outro, porque só de ter aquela pessoa me escutando e me acolhendo, aquilo para mim já foi maravilhoso. E Freud já trazia sobre isso. Ele deixava as pessoas falarem até se esvaziar. E na mediação a gente usa o termo que a pessoa fala até se desaguar. Então, o ponto de partida para mim foi justamente porque eu percebo a importância de, antes de eu ensinar como se comunicar de forma assertiva, de forma não violenta, para a pessoa primeiro olhar para dentro, né? Então, esse foi o start do meu processo e foi o link mesmo, né? Que faltava esse tema para o livro e eu estava ali. Eu queria fazer agora o sorteio, mas enquanto eu vou fazendo o sorteio aqui, botei aqui, numerei, vou dar para ela tirar um número. Enquanto isso, pode falar. Pra gente encerrar. Sobre essa questão que você levantou, né, do espelhamento do outro, né, de que a gente se vê no outro, quando a gente busca uma pessoa para a gente se relacionar, na verdade, a gente está buscando tudo aquilo que nos falta, sabe? E o grande problema é que a gente encontra uma pessoa que não é tudo que nos falta, que é uma pessoa que já existe aí, e a gente não consegue se alimentar daquilo que a gente espera. E aí esses vazios ficam mais vazios ainda, né? E aí, sobre a questão da atualidade, né? Oi? Ah, certo. Ah. Joga. Mas a gente, quando a gente se deparou, né, com essas questões assim do mundo atual, como está hoje, as novas sexualidades, né, tem até uma psicanalista, não vou lembrar o nome dela porque eu estou na perimenopausa, né, gente? Então, mas que ela fala, né, ela chama de novas sexualidades, porque hoje em dia a gente não consegue falar da sexualidade da forma que o Freud falava, porque existem outras realidades, né, que a gente precisa também estar diante delas. Tem também a forma como a sociedade está se comportando hoje, né, que é uma coisa extremamente narcísica, e levando a palavra para o narcisismo psicanalítico e não o narcisismo que caiu aí no lugar comum, né, porque as palavras hoje em dia estão caindo no lugar comum e se perdendo seu verdadeiro sentido, né? Então, o que eu enxergo hoje é a gente vê esse narcisismo exagerado, aquela cultura do eu, do corpo e do self, né? E pessoas extremamente vazias, que precisam da curtida para aquele eu, que precisam do elogio, que não suportam o ataque, o cancelamento. Isso tudo são questões que a gente está tendo que lidar hoje como sociedade, e que vai precisar também aprender a se relacionar com pessoas que são assim, né? E que aprenderam, né, a ser assim. Exato. E a gente também não sabe como lidar com pessoas assim, né? Que precisam do elogio, que precisam que não suportam o primeiro
o primeiro não, a primeira coisa que você fala que pode ferir significativamente a pessoa, você hoje em dia se relacionar com uma pessoa, transar com a pessoa e falar, olha, não foi bom, poderia ter sido melhor, eu gosto de outro jeito, isso já fere um narcisismo, né? Fere de uma forma que realmente leva as pessoas a terem medo de comunicarem aquilo que elas pensam, né? Só que, na verdade, também, se você pensar que você está se relacionando com aquela pessoa e aquela pessoa não está se relacionando com você, porque se você não pode falar o que você pensa, o que você é, o que você gosta, a pessoa não está se relacionando com você, está se relacionando com fake, né, do que você é. Então, são desafios que a gente vai ter que aprender individualmente, cada um, a como lidar, e é um desafio grande. Para quem tem filhos, ela falou, me fez lembrar um texto dessa geração Z que se relaciona hoje em dia e sem compromisso, aquela questão de como é isso, tem no texto. Também tem um relacionamento com pessoas neurodivergentes, autistas, TDAH, que é uma psiquiatra que escreve. Então, eu acho que é isso. A gente só quis dar uma pontinha aí do livro. Quem se interessar, eu trouxe alguns exemplares aqui para vender. E fez já o sorteio. E agradeço aí a Patrícia por esse espaço. Obrigada ao IERB, obrigada ao Procurador-Geral, obrigada a todos vocês presentes, obrigada aos colegas que estão aqui, os coautores. Muito obrigada pela tarde de hoje. É isso, né? A conversa está boa, mas, infelizmente, a gente tem que encerrar, porque todos têm os seus compromissos. Mas é como eu falei na abertura do evento, é um respirozinho na rotina de trabalho para a gente também pensar sobre outras questões tão importantes até para a nossa atuação, não é? Então, eu que agradeço o convite, agradeço a presença, tá bem? E vamos pensar em outras oportunidades também, porque o tema interessa muito a todos nós, tá bom? Então, muito obrigada pela presença também, uma boa tarde.